Olá, turma, antenas e propagação. A gente vai começar aqui nesse vídeo um assunto bastante interessante dentro desse contexto de antenas. A gente está encaminhando para o final da parte de antenas do curso. E esse assunto aqui é de antenas refletoras, antenas com uso bastante diversificado. A gente vê esse tipo de antena nas cidades o tempo todo. Eu já chamei a atenção sobre isso para vocês. E basicamente é um tipo de antena que a gente vai precisar usar quando a gente tem um requisito de ganho de diretividade bastante elevado. Por alguma razão que seja, a gente precisa fazer uma comunicação ponto a ponto, ou seja, um ponto A com uma antena se conectando a um ponto B também com uma antena, tipicamente antenas do mesmo tipo nesse caso, e que, portanto, você vai querer que essa comunicação aconteça com a maior diretividade possível, já que você não está querendo espalhar aquela irradiação para várias direções, para vários usuários. Então é uma aplicação típica, não é a única, mas é uma aplicação típica de antenas refletoras, principalmente as de alto ganho, alta diretividade. Conforme a gente for vendo aqui o assunto, eu vou de vez em quando dando alguns outros exemplos, mais para o final do vídeo tem mais exemplos ainda, quando a gente for conversar no nosso encontro síncrono que a gente vai ter a esse respeito, tanto para tirar dúvida como também para fazer exercícios sobre o assunto. Eu mostro mais alguns outros exemplos, tá? Mas assim, para a gente ter um ponto bem na cabeça, quando fala em antena refletora, o que pensar sobre antenas refletoras, quando a gente compara com vários outros tipos que existem, microfita, filamentar. Pensem na refletora como uma antena que vai direcionar bastante a energia, diminuir bastante aquela abertura de 3 dB, não é? Abertura de meia potência, portanto, promovendo uma diretividade máxima bastante elevada. Ela é uma grande concentradora de energia. E as aplicações onde a gente vai querer usar antenas refletoras são aplicações, portanto, em que eu precise ter essa concentração de energia. Por isso que eu comecei falando do exemplo da conexão ponto a ponto. Enlaces ponto a ponto são enlaces que tipicamente vão usar antenas refletoras. Então, vamos começar aqui o nosso assunto. A gente vai ver um pouco da teoria delas, o que são parâmetros muito importantes em antenas refletoras. E aí em algum momento eu vou enunciar 3 exercícios que a gente vai fazer juntos no encontro síncrono. Pelo menos a gente vai iniciá-los juntos para vocês terem ali um entendimento e depois é possível que eu deixe vocês fazerem por conta própria para me entregar, tá? Então vamos aqui começar para ver um pouquinho de teoria dessas antenas, começando por um breve histórico. Vamos lá. Então o uso, embora o grande desenvolvimento dessas antenas seja de algumas décadas para cá, mas o uso dela, né, de alguma maneira você tem um elemento que ele reflete energia para direcioná-la em direção ao seu receptor, ele é bastante antigo, esse uso, e data ali da época das descobertas de Hertz, 1888, quando o Hertz fez lá aquele experimento de Hertz, a primeira comprovação experimental do equacionamento de Maxwell. Né? Então, quer dizer, de muito tempo atrás, a gente já começa a falar de antenas refletoras, mas sem dúvida nenhuma, nada a ver de como a gente tem essas antenas refletoras atualmente, com o grau de sofisticação que chegamos a isso. Tá? E a gente começa a fazer, de fato, análise dessas antenas e incluí-las em projetos, numa ampla gama de projetos, a partir ali da época da Segunda Guerra, quando um grande uso foi feito de antenas refletoras, radares. A gente até já comentou um pouquinho sobre isso. Um grande uso que se faz e um dos primeiros grandes usos de maneira ali mais específica, projetada, sem ser muito tentativa e erro, já com muita teoria envolvida, já em grande parte das vezes usando métodos numéricos, computacionais para fazer esse cálculo de antenas, é ali na época da Segunda Guerra, a gente está falando de década de 40, tá? E o grande uso para radares.
tá? O uso na guerra. E depois radares sendo usados de maneira também comercial, maneira civil em aeroportos. Tá? Então, olha quanto tempo depois desse primeiro uso lá da época de Hertz, a gente veio de fato a usá-las de maneira mais específica para algumas aplicações em que se viu que tinha de fato que serem antenas refletoras, outros tipos de antenas não resolviam a questão de direcionar muito energia. A gente já conversou isso quando a gente falou de radares, feixes extremamente estreitos que só uma antena refletora pode te dar. E aí o que vem depois? Usa em radioastronomia, que também você está tentando captar a energia do espaço, energia cósmica, e você precisa também de feixes muito fechados. Micro-ondas, enlace de micro-ondas, aquele exemplo que eu dei ainda há pouco de ponto a ponto, tipicamente são enlaces de micro-ondas, frequências ali ultrapassando a casa dos 2 GHz, daí para cima, algumas dezenas de gigahertz, isso tudo a gente está ali na faixa que a gente se habituou a chamar de micro-ondas. Então são antenas bastante adequadas para esse tipo de aplicação, que tipicamente serão enlaces ponto a ponto. Você não vai estar interessado em espalhar muito essa energia nessa faixa de frequência. Algo que a gente vai entender até melhor lá em radiopropagação. Comunicação com satélites também, distâncias muito grandes. Tá? A gente está falando aí de centenas de quilômetros, então a gente precisa daquela comunicação muito específica. Você tem que acertar aquele satélite lá no espaço, você precisa de um feixe muito diretivo, você precisa não espalhar muito a sua energia para onde não é interesse, porque você tem uma limitação muito grande da quantidade de potência que você pode jogar, e principalmente do satélite até em direção à Terra. As limitações são muito grandes ali no satélite, então você tem que garantir que não está desperdiçando energia para direções que não são de seu interesse. E quando a gente está falando nisso em antenas, a gente está falando de alta diretividade, então a gente está, via de regra, falando de antenas refletoras. E atualmente, além de todo esse uso aqui, que se mantém, tá? O que a gente ainda pode falar aí de vários anos para cá em termos de antenas refletoras? O uso de técnicas muito sofisticadas de construção, técnica analítica, técnica numérica, técnica experimental, tá? Para a gente fazer aquela formatação da superfície refletora de uma maneira adequada para que a forma do diagrama de radiação dela seja do jeito que você quer. Aqui eu costumo dar um exemplo bem interessante da linha de satélites Brasilsat, e que eles, de acordo com o que eles querem iluminar no planeta, qual é a região a ser coberta por determinado satélite Brasilsat, aquela superfície refletora que tem lá nele, para gerar essa iluminação, essa irradiação na superfície do planeta, ela é projetada de maneira a cobrir aquela região, aquele contorno em cima do planeta, de forma bastante eficaz e não gerar muita irradiação fora daquele contorno. Então, como é que se faz isso? Estudo em cima do formato de superfícies refletoras, por diversas técnicas que foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo. Vou dar aqui alguns formatos clássicos, tá, tradicionais de refletores, das mais simples até as mais sofisticadas. Um refletor muito elementar seria um plano que você pode colocar em frente a uma estrutura chamada de alimentador, tá? Que é aquela estrutura onde está chegando por meio de uma linha de transmissão. Imagine um cabo coaxial, por exemplo, alimentando uma estrutura que pode ser, por exemplo, um dipolo. E aí imagina a gente colocar um plano refletor em frente àquele dipolo. É o que está sendo mostrado aqui. Aqui entendo como uma estrutura que está saindo da tela e furando a tela. Tá? Ela está perpendicular à tela. E eu coloquei um plano que vai funcionar como um refletor. Toda a energia que estaria indo na direção daquele
plano ali, daquele refletor, está sendo refletida de volta. De maneira que a gente pode perceber aqui que esta região aqui, ó, é a região que estará sendo mais iluminada por essa antena. Essa região para cá vai sofrer muito pouca iluminação porque ela está sendo refletida. Se for um condutor perfeito, que não deixe de fato passar nada para cá, tudo estará sendo refletido para cá. Então eu criei, de maneira artificial, uma concentração de energia para essa direção aqui. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre esse tipo de refletor muito específico, plano, quando a gente estiver dando ainda uma conclusão do nosso assunto de antenas filamentares. Não nesse vídeo aqui. Mas então está aí um tipo elementar de refletor gerando maior concentração de energia em uma certa direção de interesse. Uma variante dele é esse daqui, que eu fiz agora um refletor angulado. Eu tenho uma certa angulação aqui, que vai mudar como é que é essa conformação de energia refletida. Ele, via de regra, ele vai gerar uma maior concentração. Existe um caso muito específico, que é quando esse ângulo é de 90 graus, que a energia vai ser toda refletida na mesma direção em que ela veio. E aí tem um uso bem interessante. Esquece, por enquanto, esse alimentador. Imagina isso daqui sendo usado como um refletor passivo, que a gente chama, no caso de radares. Tá? Então, é ele jogando energia na mesma direção em que veio, uma aplicação bem interessante para radar. A gente não vai explorar tanto isso aqui, não. Vamos imaginá-lo aqui com esse alimentador sendo usado como uma antena transmissora qualquer, só que com alta concentração de energia em certa direção. Esses ângulos aqui podem ser os mais distintos, muito encontrado no topo de residências, tá? É uma antena refletora relativamente barata. Construir esse refletor e esse alimentador aqui, que tipicamente pode ser um dipolo, que é uma antena barata também. Então reparem que com uma antena já existente, que inclusive a gente já estudou, um dipolo, colocando ali um refletor, a gente constrói um outro conjunto aqui, formado pelo refletor e pelo alimentador, e esse novo conjunto a gente dá o nome de antena refletora. Tá? Podem olhar para topos de casas, topos de edifícios, pode ser que vocês encontrem esse tipo de antena aqui. E aí eu vou mostrar dois outros tipos que já são mais sofisticados e que são mais comuns da gente ver aí nas antenas, nas torres de telecomunicações. Aquelas antenas do tipo tambor, que eu venho chamando, por elas se parecerem com um tambor. O que vai ali dentro daquele tambor, aquilo é meramente uma estrutura, grande parte das vezes de proteção, mas o que vai ali dentro é grande parte das vezes uma antena desse tipo aqui, que é bastante conhecida como antena parabólica. Por que ela se chama de parabólica? Porque a superfície refletora, que é isso daqui, tem o formato de uma parábola. Então tem lá o alimentador, que muitas vezes não será mais esse exemplo do dipolo que eu dei, por questão de eficiência de radiação. Muitas vezes será uma antena do tipo, um alimentador do tipo corneta. A gente já olhou um pouquinho para o desenho de uma corneta, ela se parece de fato com uma corneta. Então ela tem um determinado diagrama de radiação bastante interessante para ser usado com esse tipo de refletor e promover a reflexão, que vai ser a radiação que vai na direção do receptor, da maneira como a gente quer. Tipicamente bastante concentrada, ou seja, muita diretividade, e vazando pouca energia, esse transbordamento que a gente chama, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, esse transbordamento de energia para fora do refletor, que é algo que evidentemente eu não quero, ele pode ser muito reduzido por meio do uso de antenas corneta, tá? E a gente consegue concentrar, tá? Então esses raios aqui que a gente lançou nessas direções, em direção ao refletor, se essa antena é colocada no ponto focal da parábola, por característica puramente geométrica,
a gente sabe que esses raios vão sair, vão ser refletidos aqui dessa estrutura, paralelos. E aí está essa grande propriedade de concentração. Tá? Eu não tenho energia que está se abrindo. Eu tenho esses raios aí paralelos que vão atingir o meu receptor numa distância que pode estar a dezenas de quilômetros, e eu estou garantindo esses raios indo de forma paralela, a energia não está se abrindo e atingindo o meu receptor com elevada diretividade. Aí está esse segredo da antena refletora, no caso aqui da parabólica. Existem algumas antenas diferenciadas em que o alimentador não está exatamente no ponto focal, ele é um alimentador deslocado, que a gente chama, mas aí são outras propriedades. Também promove elevada diretividade, por algumas razões construtivas até. Ele está deslocado do ponto focal, mas a gente não vai nos ater muito a isso, não vamos nos ater muito a isso. Vamos ver os casos mais clássicos aqui. Tá? Todos os nossos exercícios e o restante de desenvolvimento de teoria que a gente vai fazer, tanto aqui como no nosso encontro síncrono, será focado na antena parabólica com o alimentador posicionado no seu ponto focal, que é o caso clássico. Tá? E finalmente a gente vê um outro caso que é mais sofisticado, que é uma antena que ela também tem esse refletor aqui parabólico, mas ela é birrefletora. Ela tem aqui, ó, o alimentador está aqui, olha que diferença em relação a essa. Ele está apontado para uma outra estrutura refletora, que não é parabólica, tá? É um refletor que a gente chama de subrefletor, que ele é de formato hiperbólico, e que ele é menor do que esse refletor principal parabólico. E olha que coisa interessante, o alimentador está posicionado aqui, vai ter uma primeira reflexão na hipérbole, que vai direcionar os raios para a parábola, que finalmente sairão dessa forma paralela para atingir o receptor posicionado a determinada distância em campo distante. Tá? Por que isso daqui que parece mais complicado, se isso daqui já resolvia e já nos gerava uma antena de elevada diretividade? Essa antena aqui, para algumas aplicações, ela é um tanto problemática. Imagina que você precisa colocar, por exemplo, um amplificador junto aqui a esse alimentador. Tá? Reparem que isso daqui precisa de uma estrutura que vá segurá-lo nessa posição. Eu vou depois mostrar imagens disso daí. Se isso daí tiver que carregar uma grande quantidade de peso, essa estrutura aí começa a ser algo pesado, sofisticado. São braços que vão prender isso daqui no lugar. Esses braços vão promover obstrução a essa energia que está vindo refletida aqui. Tá? O próprio alimentador é também uma obstrução a essa energia. É bem interessante que ele esteja posicionado aqui, também por uma outra razão, além dessas que eu acabei de dizer. A alimentação, a linha de transmissão, vai ser conectada aqui, tá? Nesse alimentador. Então você, muitas das vezes, você vem lá da torre, imagina a torre aqui, ó, segurando essa estrutura aqui. E lá da torre eu tenho que derivar um cabo que vem, tem que percorrer isso daqui e se conectar por trás aqui desse alimentador. Isso às vezes não é interessante em termos de perdas, de atenuação que acontece ali naquele trecho de linha. Até porque é uma linha que tem que ter uma flexibilidade muito grande para ela fazer curva e finalmente se conectar aqui atrás. Uma linha de transmissão para ela fazer curva, imagine um cabo coaxial, que tipicamente é o que a gente vai usar aí. Então ela vai precisar ser fina, ter uma bitola pequena para ela ter essa maleabilidade. E um cabo coaxial fino, ele promove mais perdas. As perdas no coaxial elas são tão menores quanto maior a bitola dele. Por isso que numa torre vocês vão ver aquelas bitolas muito grandes, do cabo que está levando a energia até lá em cima, a antena, a bitola é a maior que você precisar. Porque ao longo da torre não precisa de maleabilidade. Mas quando chega no ponto de acesso à antena, eu tenho que trocar aquele cabo muito grosso por um mais fino. E aí as atenuações aumentam. Então eu gostaria de usar um trecho muito pequenininho de cabo fino.
E aqui esse trecho ele tem que ser relativamente longo para chegar até onde tem que chegar. Aqui não, ele está pertinho aqui da torre. Tá? Alguém pode dizer, poxa, mas esse subrefletor aqui também está gerando bloqueio. Tá sim, está até marcado aqui, ó, região de bloqueio. Ó, bloqueio. É uma desvantagem, tá? Que já existia aqui, permanece aqui. Às vezes é até um bloqueio maior aqui. Só que a quantidade de vantagens que esse tipo de antena tem para determinadas aplicações muito específicas costuma superar as desvantagens. Tem uma vantagem bem interessante. Essa distância aqui relativa entre o refletor principal e o secundário pode ser ajustada para você mexer no formato do diagrama de radiação, para você tentar minimizar lóbulos secundários, para você trabalhar com essa questão aí do transbordamento, tentar minimizar transbordamento. Então o fato de eu ter um segundo elemento aqui e de eu poder mexer nessa distância relativa entre os dois, permite eu alterar várias configurações interessantes dessa antena. Tá? Para eu construí-la do jeito que eu preciso para aquela aplicação. É um tipo de antena chamada Cassegrain, esse é o nome dessa antena. Aplicações muito específicas. Dou um exemplo aqui para vocês. Os radares que existem lá no centro de lançamento da Barreira do Inferno, acessado ali pela Rota do Sol, né? Lá tem 2 radares muito, muito grandes. Esses radares são antenas do tipo Cassegrain. Geralmente não será o tipo de antena que você vê ali nas torres de telecomunicações, por dentro da cidade. Tá? É uma antena que é mais cara, é mais específica, só é usada quando de fato essas características que eu mencionei fazem muita diferença. Tá? Então aqui ó, um exemplo de uma parabólica típica sendo alimentada pelo foco. Olha aqui a linha de transmissão tendo que fazer a curva e alimentar aqui. Tá? Isso é um ponto de desvantagem. Olha a estrutura prendendo aqui o alimentador. Tá? Se essa coisa tivesse que ser muito pesada, isso seria um problema. A gente vai ver um exemplo de uma Cassegrain, ela também precisa de estrutura prendendo o subrefletor. Tá? Mas, geralmente, as vantagens que ela promove, mesmo precisando dessa estrutura, tá? Mesmo tendo o bloqueio aqui do subrefletor, as vantagens que ela promove costumam valer a pena, costumam compensar. Mas só aquelas aplicações em que ela é fundamental. Tá? Grande parte das aplicações onde a necessidade é aumento de diretividade, esse bloqueio aqui não é um grande impeditivo, essas estruturas aqui também não estão sendo um ponto de bloqueio e nem um ponto de causa de deformidade no diagrama de radiação, que seja um grande impeditivo, tá? Então você acaba partindo para essa, ela é muito mais barata. Tá? Então vamos falar aqui, vamos focar agora nos refletores parabólicos, é neles que a gente vai continuar até o final. Tá? Então tá aí, ó, feixe muito estreito. Dificilmente você vai encontrar antenas que promovem uma diretividade maior do que refletores. Tá? Os parabólicos acabam sendo uma boa relação de compromisso, o formato do refletor, facilidade de construção daquele refletor ali, o tipo de diretividade que ele promove, o tipo de antena alimentadora com a qual ele combina bastante bem, gerando essa diretividade com bastante eficiência de abertura, que é um parâmetro que a gente vai falar daqui a pouco, eficiência de abertura. Então essa combinação de alimentadores não muito caros, facilmente encontrados, com refletores parabólicos, acabou sendo uma combinação muito interessante do ponto de vista de mercado, de tal forma que grande parte das refletoras que a gente vê por aí,
para aplicações que requerem elevada diretividade, serão parabólicas. Tanto que o nome antena parabólica se difundiu muito. Até quem não é especialista, até vocês, antes de estudarem aqui o assunto antenas e antenas refletoras, todo mundo já ouviu falar dessa terminologia antena parabólica. Tá? Tamanho é a aplicabilidade dela, a relação custo-benefício muito boa. Você tem parabólicas daquelas mais baratas que você pode comprar para usar na sua casa, você tem parabólicas usadas nas torres de telecomunicações, que você não vai encontrar em qualquer lugar, e você tem refletores parabólicos sendo usados em aplicações muito mais específicas, como algumas aplicações de radioastronomia, rastreio de satélites, entre outras. Tá? Que são aplicações em que, às vezes, a gente também vai usar outros tipos de refletores, não só os parabólicos. Muito boa a discriminação de polarização cruzada, vocês devem estar lembrados do XPD, que a gente já falou um pouco, foi até assunto da primeira prova. Esse tipo de antena tem uma característica muito boa de discriminação de polarização cruzada. A gente consegue fazer antenas com elevado XPD se elas forem antenas refletoras parabólicas. Mais uma vantagem delas. Alguns desafios. A estrutura, ela é uma antena grande. Tá? Se você precisar, dependendo da frequência de trabalho, dependendo da diretividade que você precise, pode se tornar uma antena bastante grande e pesada. Tamanho da linha de transmissão, conversamos sobre isso. Bloqueio de radiação. Essas coisas são estudadas. A questão do bloqueio, você tem a possibilidade de estudar, tá, de maneira experimental, de maneira numérica, tá, até de maneira analítica. Você estudar o efeito que aquele bloqueio está causando na sua diretividade máxima, no formato do diagrama. Será que ele está alterando o formato? Não está alterando. Você pode analisar o efeito daquele bloqueio, tá? E ver se a sua antena com aquele bloqueio continua desempenhando o papel para o qual ela foi feita. De repente, aquele bloqueio é desprezível. E em grande parte das vezes, será, para grande parte das aplicações. Então, você convive com aquele bloqueio. E aí a gente fala agora de uma coisa interessante que vai ser útil em todos os problemas que a gente precisa resolver de antenas, que é entender um pouquinho da geometria. De novo, a gente está focando ainda na antena parabólica. Então, olha só, não é difícil de entender. Isso daqui é o refletor parabólico, que tem um certo diâmetro, que vamos nos habituar a chamar de D pequeno, que tem uma certa distância focal, isso é da geometria, distância focal eu meço daqui, ó, até a tal da distância focal, né? Nessa distância, se eu irradio em direção ao refletor, esses raios refletidos serão todos paralelos entre si, isso acontece se eu estiver na distância focal, e ela é dada por esse F pequeno, ó, que portanto ele vem daqui, tá? Que está coincidindo aqui, vai até ao ponto focal. F pequeno, D pequeno. Uma outra grandeza importante é, se eu tenho esse eixo central aqui, ó, e eu abro até chegar na borda, eu tenho um ângulo muito importante que a gente chama de θ0. É o meio ângulo de abertura do refletor. Não confundir com meia abertura de radiação, do diagrama, nada disso. É a meia abertura geométrica aqui desse refletor. Ele tem uma abertura total de 2θ0. E o restante dos parâmetros que aparecem aqui, de coordenadas, são todos linha, que são referentes a qualquer ponto em cima do refletor. Tá? Lembra que as coordenadas linha se referem a tudo que está radiando. Então a gente vai se referir como coordenadas linha tanto ao alimentador, que é de onde está saindo a radiação, mas o refletor, que é onde vai sair a reflexão para atingir o receptor. As coordenadas em cima dele também são coordenadas linha, porque ele é parte de toda aquela estrutura radiante, composta pelo alimentador e o refletor. Isto tudo aí é a antena. Então, as coordenadas são coordenadas linha. Então, tem lá um certo θ', qualquer ponto em que eu esteja,
vai me dar um certo θ' aqui, que tem um R' e que tem um ponto aqui, X', Y', Z'. Tudo coordenada da fonte. Tá? Então, de geometria, vamos nos ater muito a esse θ0, ao D e ao F, tá? Que é bem da característica de construção do formato daquela parábola ali. E aí a gente fala de eficiência de abertura, um dos principais parâmetros quando a gente está falando de antenas refletoras. Refletoras em geral, não só de antenas parabólicas. Tá? Eficiência de abertura vai ser um fator situado entre 0 e 1, que ele vai ser um fator redutor da diretividade da antena. Então você construiu uma antena para ter uma certa diretividade. Quando a gente for resolver os exercícios, a gente vai ver a expressão de diretividade para um refletor parabólico. Só que aquela diretividade ali, ela vai ser multiplicada pela eficiência de abertura, que se não for muito boa, vai reduzir essa diretividade. Essa eficiência, tipicamente, ela é o produto de 6 outras eficiências. Tá? Então a gente tem eficiência de fase, que é qual é o comportamento de fase, tá? De todos aqueles raios ali que estão sendo refletidos. Como é que isso aí está no plano de abertura do refletor? Tá? Você gostaria que tivesse uma determinada distribuição de fase ali ideal, e muitas vezes por característica construtiva, posicionamento inadequado do alimentador, pode não estar da maneira desejada, então isso gera uma eficiência de fase. Existe a eficiência de polarização, que também você gostaria que tivesse tudo ali, uma polarização uniforme ali, mas isso pode eventualmente não acontecer. Você pega aquele plano ali, né, na boca do refletor, na abertura, e pode ser que você não detecte exatamente a mesma polarização em todas as regiões ali, e deveria ser, mais uma vez por algum tipo de falha, então existe eficiência de polarização também. Existe eficiência de bloqueio, e aí esse ponto a gente já entendeu, tá? O quanto está sendo bloqueado aquele refletor. Isso pode ser traduzido numa eficiência também. Quanto menos bloqueio, mais eficiente. Tá? Existe uma eficiência chamada eficiência de erro aleatório. Em algumas literaturas vocês vão ver como eficiência de erro randômico. Tá? Que é o seguinte, qualquer outro problema tipicamente construtivo daquele refletor que não se encaixe nos outros tipos de eficiência, nos outros 5 tipos que existem, existe esse 6º típico aí, que é um erro aí aleatório devido tipicamente a parâmetros construtivos da antena ou de envelhecimento da antena que vai afetando essa eficiência aí. Tá? Então é uma outra eficiência. E aí eu já falei de 4 eficiências. Eu deixei de propósito as 2 últimas para o final, que via de regra são as mais impactantes na eficiência total. Tanto é que é nessas 2 que a gente vai focar daqui para frente. Uma eficiência de transbordamento, em inglês é spillover. Tá? O que é o transbordamento? É quando você tem um alimentador que está direcionado para o refletor, não é isso? Se você tem um alimentador que ele tem uma irradiação extremamente aberta, tá? E um refletor que é relativamente pequeno, imaginem aí essa situação, vai vazar muita energia para fora desse refletor, que é uma situação que a gente não quer que aconteça. Então essa energia que está vazando aí é transbordamento. Então existe um parâmetro, eficiência de transbordamento, que vai dizer a respeito dessa ineficiência da gente estar jogando energia para fora. Eu gostaria muito que toda a energia que saiu do alimentador batesse, refletisse naquela estrutura refletora. Tá? E a outra é a eficiência, em inglês, é de taper, né? É eficiência de amplitude, né? de iluminação daquela antena, que diz respeito ao seguinte, ela é medida ali na superfície do refletor, e o que seria uma alta eficiência, tá? Uma alta uniformidade nessa eficiência aí de iluminação ou de amplitude.
seria todos os pontos daquele refletor serem iluminados com a mesma amplitude. Tá? E isso, evidentemente, não vai acontecer grande parte das vezes. Imaginem aí que eu estou com um refletor que ele é muito grande e um alimentador extremamente diretivo, apontado ali para o meio daquele refletor. É ali que vai chegar mais amplitude. E nas bordas desse refletor vai chegar muito menos amplitude, por causa do diagrama do alimentador. Um caso extremo como esse, eu digo que eu tenho baixa eficiência de amplitude. Tá? E já um caso de um alimentador bastante aberto, eu vou tender a distribuir melhor, de maneira mais igualitária, mais uniforme, essa amplitude ao longo de toda a superfície do refletor. Isso tende a dar um melhor resultado para a diretividade. Por isso que isso faz com que essa eficiência de taper, né, de amplitude, ela aumente. Tá? Então, o que a gente vai ver em alguns slides daqui para frente são essas duas eficiências. A gente vai considerar que aquelas outras 4 estão bem atendidas por boa característica de construção, tá, de projeto. A gente fez com que aquelas 4 eficiências estejam muito próximas à unidade. Cada uma das eficiências varia entre 0 e 1. De maneira que essa eficiência total, que é o produto entre as 6, também está variando de 0 a 1. Então, a gente está considerando que as outras 4 estão bem resolvidas. Vamos focar nessas outras 2, porque vocês vão perceber que elas vão depender exclusivamente da característica de radiação do alimentador, o diagrama de radiação dele, e da característica geométrica desse paraboloide, desse refletor que é uma parábola. Então, quando eu junto essas duas coisas aí, a gente consegue, de uma maneira muito precisa, definir quem são essas duas eficiências, tá? De transbordamento e a outra ali de iluminação, de amplitude, eficiência de taper do inglês. Tá? Então a gente vocês vão ver daqui a pouco um gráfico, que ele é a eficiência de abertura da antena, calculada por meio do produto dessas duas principais aí, tá bom? Versus o quê? A razão F sobre D do nosso refletor. O que é a razão F sobre D? Vale a pena voltar na figura. Razão, distância focal, diâmetro. Essa é uma razão geométrica dessa parábola que diz respeito ao tamanho dela. Essa razão também a gente vai ver quando estiver resolvendo os exercícios, que a razão F sobre D tem uma relação com o θ0 também. Eu posso descrever essa característica geométrica do meu refletor ou por θ0 ou pela razão F sobre D. Tanto faz, de uma eu chego na outra. Então, tanto faz, fica a gosto do usuário como é que ele vai descrever. Ou, às vezes está no datasheet da antena, tá? Em F sobre D você prefere trabalhar em θ0. Tem uma formulazinha para passar de um para o outro. Tá? Como é que é a característica de radiação do nosso alimentador? A gente está aqui usando alimentador que irradiam do tipo cosseno elevado a N. A gente já olhou para isso, vocês já conhecem isso. Quanto mais alto N, mais diretivo é aquele alimentador ali. Mais ele está irradiando, mais ali para o centro do refletor. Então a gente chega a uma figura desse jeito aqui. A gente vai entender bem o que isso daí significa. Tá? A gente vai analisar bem no detalhe essas figuras. Então, olha, o que é eixo horizontal? Eixo horizontal, se eu olho aqui de 0 a 90, é a meia abertura do refletor, é o θ0. Então, cada um desses valores aqui seria eu estar usando um determinado tipo de refletor. Tá? Um refletor de θ0 igual a 20 graus, ou então um refletor de 30 graus. Existe até ali o de 90 graus, que seria um refletor que tem bastante envolvente, né? Se a gente olha na nossa figurinha, esse θ0 90 graus seria uma antena que ela vem, ela continua e ela está chegando até aqui, ó, né? Um θ0 de 90 graus. Ela está bem envolvendo ali o alimentador.
Então, menores θ0, certamente são refletores menores em tamanho. E aqui esse outro eixo, como é que seria esse θ0 traduzido em termos de f sobre d? O f sobre d ele vai diminuindo conforme aumenta θ0. Ele vem lá do infinito, quando θ0 é zero, valor hipotético, né? Não existe. E essa razão ela vai diminuindo conforme eu estou aumentando θ0. Tá? Então uma coisa se traduz na outra. E aqui no eixo vertical, a eficiência de abertura, εA, tá? Mas ela é dada pelo produto das duas eficiências que a gente já comentou, e é o que a gente vai entender quando forma esse gráfico aqui. Olha que interessante, tem 4 gráficos aqui distintos. Por que 4? Porque eu estou trabalhando com 4 diagramas distintos do alimentador. 4 valores desse N aqui, ó. Desde mais aberto, N igual a 2, até mais fechado, N igual a 8. E reparem como é que a eficiência varia para um mesmo refletor. Escolhi aqui um refletor de 20. Traço uma vertical aqui. Olha como é que a eficiência do conjunto é diferente conforme o valor do diagrama que eu escolhi para o meu alimentador. Ela pode ser pouco eficiente, se eu escolher um N igual a 2, como ela pode ser bem mais eficiente aqui, ó, se eu escolher um N igual a 8, para um mesmo refletor de θ0 20 graus, nesse exemplo que eu dei para vocês. Ok? Então, reparem como é importante tanto a escolha do θ0, porque para um mesmo N, se eu vou viajando aqui no eixo horizontal, mudando quem é o θ0, trocando de refletor, tá? Para o mesmo alimentador, olhem como é que a eficiência total dessa antena pode variar brutalmente. Eu posso estar em máximo valor de eficiência, como eu posso estar em valores de eficiência muito, muito baixos. E lembrem-se, esse valor da eficiência é aquilo que eu vou multiplicar pela diretividade. Eu gostaria que ele fosse um valor o mais próximo possível do topo aqui, ó, de 1. Tá? E finalmente um comentário interessante. Olha, para um dado n, vamos travar numa certa curva aqui dessas 4 aqui. Vamos escolher um n qualquer. Apenas uma escolha de refletor me dará eficiência máxima. É verdade, porque todas essas curvas aqui, elas só passam pelo valor máximo uma única vez. Ó, passou pelo máximo, depois cai. Todas elas têm esse mesmo comportamento. Ela vem lá de baixo, atinge o máximo, depois cai. E eu garanto para vocês, depois que começa a cair, ela não tem essa natureza cíclica de atingir de novo o máximo, não. Ela começa lá embaixo, ela atinge o máximo, depois ela cai e acabou. Tá? Então, o que está dito aqui, uma vez que eu escolhi um alimentador, eu tenho certeza que haverá um único valor de θ0 do meu refletor, tá, que vai me gerar essa eficiência máxima. E é extremamente importante que eu saiba, para aquele alimentador que eu tenho, qual é esse refletor que vai gerar essa eficiência máxima, porque é atrás dele que eu vou, é ele que eu quero comprar. Tá? Ou então pode acontecer o contrário para o seu projeto, você tem lá uma disponibilidade de determinado refletor e você precisa comprar o alimentador que, casado com aquele refletor, vai chegar na eficiência o mais próximo possível da máxima. Senão você está desperdiçando diretividade. Tá? E outra coisa curiosa que talvez vocês já tenham reparado é que qualquer que seja o N que a gente escolhe, esse valor máximo de eficiência ele é muito parecido entre todos eles. E gira ali no entorno de 82%, 83% a eficiência máxima de uma parabólica alimentada por esse tipo de alimentador cosseno elevado a N. Então você já sabe que a eficiência máxima já é isso daqui. Já não chega a 90%, 100% nem pensar. Então, se ela já tem esse valor aqui, máximo, você não vai querer
cometer um equívoco e ficar ainda abaixo disso daí. Você vai querer travar ali nesse valor máximo. Tá? Agora, por que acontece isso? Tem essa subida. Então, repara, eu começo com um refletor de θ0 muito pequeno, antena bem pequenininha. Então, a gente está vendo aqui que não importa qual seja o N, ela é pouco eficiente. Aí eu vou trocando esse refletor por antenas cada vez maiores, um θ0 que está indo em direção a envolver mais esse alimentador, até esse limite de 90. Olha o que vai acontecendo. Ela vai ficando mais eficiente. Só que tem um valor limite de θ0 a partir do qual ela não está mais sendo eficiente. Ela começa a ficar ineficiente. E não importa, eu vou aumentando esse θ0 e ela vai ficando ineficiente. Não importa quem é o N. O que está variando com N é esse deslocamento que acontece. O que dá para a gente perceber que para N's menores, tá? Esse valor de θ0 aqui, para atingir o pico e depois começar a cair, ele é retardado, ele é mais deslocado lá para frente. Isso vai acontecer para θ0s que são maiores. É isso só que está acontecendo, mas o comportamento em linhas gerais ele é o mesmo. Tá? Vamos tentar entender por que isso acontece associando essas duas eficiências que eu falei que são as preponderantes no cálculo da eficiência total. Vamos analisar agora aqui, ó, a de distribuição, que é um outro nome que leva, né? Ela é conhecida como de amplitude, em inglês é taper, ela é a distribuição dessa amplitude ao longo da superfície refletora. Tá? Então vamos nos habituar a chamar de eficiência de distribuição e a outra de transbordamento. Então agora o que está sendo feito aqui? É basicamente aquela mesma figura anterior. Mesmo eixo horizontal, mesmo eixo vertical, refletor parabólico, só que eu estou quebrando aquela curva que sobe e depois desce, estou quebrando em dois efeitos aqui. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Imaginem que a gente está falando de eficiência de transbordamento. Tá? Então imagina que eu fixei um refletor e eu estou agora trocando o alimentador desde um com um diagrama muito estreito até um com um diagrama que vai abrindo, vai alargando. Então estou começando com N muito alto e indo para N muito baixo. Né? O que acontece conforme eu estou fazendo isso? Então eu fixei aqui, por exemplo, o mesmo refletor θ0 20. Tá? E estou variando em qual curva dessas aqui que eu estou. Bom, se eu estou aqui para um determinado alimentador, tá? Determinado refletor, desculpa, de 20, θ0 igual a 20, e eu estou com um N muito grande, tá? Que está me gerando transbordamento, tá? O que está acontecendo com essa eficiência? Ela é baixa. O que acontece se eu começo a fechar a radiação do alimentador? Eu estou trazendo toda essa irradiação para ficar dentro daquela superfície refletora, não está vazando mais nada. Então, reparem, se eu estou subindo em N igual a 4, aqui N igual a 6, aqui a curva de N igual a 8. A eficiência de transbordamento está aumentando. É de se esperar. Tá? E o que a gente pode dizer a respeito da eficiência de distribuição, eficiência de iluminação ou de amplitude, tá? Que é essa daqui. Tá? Bom, que em inglês é a eficiência de taper, que a gente vai chamar de epsilon T, assim como a outra a gente vai chamar de epsilon S. O S é de spillover, tá? E o epsilon T de taper. O que acontece com essa outra aqui? Vamos imaginar esse caso em que a gente tem o θ0 bem pequeno. Né? Se a gente tem o θ0 muito pequeno, não vai importar muito se o meu alimentador ele é um diagrama muito largo ou se ele é muito estreito,
O θ0 ele é tão pequeno, mas tão pequeno, tá? Que é uma região de reflexão tão pequena que aproximadamente ao longo de toda ela, a amplitude ali vai estar uniforme. A distribuição de amplitude vai estar ok, vai estar uniforme. Que é o que está dizendo isso daqui, ó, essa parte contínua aqui diz respeito à eficiência de Taper, assim como essa tracejada dizia respeito de transbordamento. Então, olha só que interessante, para θ0s muito pequenos, como é que a eficiência de distribuição ela está cravada lá em cima, ó. Bem em cima mesmo, ela está ótima, está muito boa. Agora, se eu começo a aumentar muito esse θ0, tá? O que começa a acontecer? Não importa qual seja o diagrama do meu alimentador, o que vai acontecer é que começa a cair essa eficiência. E ela vai caindo, caindo, quanto maior o θ0. Por quê? Porque eu tenho um determinado feixe saindo do alimentador, atingindo aquele refletor, só que aquele refletor eu estou trocando por refletores cada vez maiores. Então, cada vez mais vou ter regiões ali em direção às bordas desse refletor que vão estar com uma iluminação diferente da iluminação central. Até que se eu uso um θ0 muito grande, tá, eu com certeza não vou estar com uma distribuição de amplitude uniforme ao longo da superfície refletora. Não tem como. Então ela virou um refletor pouco eficiente do ponto de vista de distribuição de amplitude. É o que a gente vê nessas curvas decaindo. Agora, esse decaimento da eficiência, ele vai ser do mesmo jeito, independente de qual é o alimentador que eu estou usando? Não. Se eu estou com um alimentador que é muito aberto, tá, vai demorar mais para eu começar a perceber caindo essa eficiência aí com o aumento de θ0. Por quê? Porque o alimentador é bastante largo, ele tem uma abertura ali de meia potência bastante grande. Tá? Então eu preciso de um θ0 muito grande para eu começar a perceber que lá nas bordas desse refletor a distribuição de amplitude começa a não ficar mais tão uniforme como era. Tá? Ao passo que se eu tenho um alimentador que ele já é muito fechado, o N dele é muito elevado, o N igual a 8 aqui nesse exemplo, basta eu começar a trabalhar com θ0 já um pouquinho maior, tá? Que eu já vou perceber que lá em direção às bordas a amplitude não está uniforme. Por quê? Porque eu estou com uma irradiação muito concentrada ali no meio do refletor. Meu alimentador ele é muito diretivo. Então começa a cair essa eficiência, ó, de maneira muito acentuada, já para valores nem tão grandes de θ0. Então a gente tem essa característica aí de o alimentador mais aberto, mais fechado, ele vai atuar de maneira distinta na eficiência de transbordamento e na eficiência de distribuição. Então tem uma relação de compromisso aí. Você vê que o tracejado para N igual a 8, ele começa ali, ó, ele é mais eficiente, ele é o tracejado mais acima de todos eles. Aí depois ele vai emendar com essa linha contínua, que é mais abaixo de todas aqui, ó, a menos eficiente. Tá? Que é onde começa a prevalecer essa pouca eficiência aqui. Ó, tá? Então, quando você tem o produto das duas, que é o que a gente faz, você finalmente vai ter essa curva aqui, que foi a primeira que a gente viu. Olha lá, o N igual a 8, ele vem aqui por cima, atinge a eficiência máxima, depois ele vem aqui por baixo. Ó. Aqui é o N igual a 8. Então, é o que está explicado aqui. E aqui é o exemplo com uma corneta, usando a corneta aqui como alimentador. 3 cornetas distintas, tá? Com 3 valores de N distintos. Só que aqui está sendo representado de um outro jeito para vocês conhecerem essa outra maneira. É a abertura física da boca da antena, olha aqui, ó, é uma angulação, eu tenho o eixo longitudinal da corneta, essa angulação até a abertura, é esse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo, quando ele é maior, tá? Ele está gerando uma corneta que é menos diretiva. Então, quanto maior esse ângulo aqui,
o n lá do cosseno ele é menor. Tá? Então aqui, ó, a menos diretiva, gerando isso daqui, e a mais diretiva é esse daqui, ó. Que é esse vindo mais por fora aqui e depois indo aqui para baixo, que é o que a gente já tinha visto aqui, né? A mais diretiva, que nesse nosso exemplo o n igual a 8, é a que vem por fora aqui, ó, por cima, né? Depois vem aqui para baixo. A gente está vendo isso de uma outra maneira, um outro parâmetro geométrico de um alimentador do tipo corneta. Tá? E aqui dividindo, tá? Aquela mesma corneta para aqueles valores, dividindo nos dois tipos de eficiência, a de transbordamento aqui no início e a de distribuição aqui. Cuidado para não se confundirem, aqui nesse gráfico a de transbordamento está com a linha contínua, a distribuição está tracejada, no outro estava invertido. Tá? Aqui os exercícios a gente não vai resolver aqui, como já tinha dito. Eu estou só enunciando eles aqui, tá? Para vocês terem uma ideia e já lerem o enunciado do tipo de exercício que é interessante de resolver com esse conhecimento sobre antenas refletoras. Todas elas serão parabólicas, tá? Então eu deixo ele aí, não vou ler, tá? Quem tiver curiosidade congela aí e lê. É interessante, porque quando a gente chegar no encontro síncrono, vocês já vão ter lido o exercício, de repente até já vão ter uma ideia do que é relevante para se fazer o exercício. Falta alguma coisa ainda para conseguir resolver, tem um equacionamento que eu vou apresentar a vocês só no encontro síncrono, tá? De propósito. Mas já leiam para saber o tipo de coisa que é importante de um projetista saber para esse tipo de antena. Tá? Aqui a frequência, que eu estou excepcionalmente chamando de F maiúsculo ao invés de minúsculo, que é para não confundir com F minúsculo que a gente usa agora para distância focal. Tá? Para não gerar esse tipo de confusão, estou chamando de F grande a frequência, uma antena que opera em 3 GHz. Tá? Um outro aqui, para esse outro é dada essa relação F sobre D de 0,25, frequência de 5 GB. É dado quem é o diagrama de radiação do alimentador. Ele gera uma radiação entre 0 e 90 graus. Tá? Dessa forma aqui, ó, com N igual a 4. Um valor máximo aqui, mas o formato dele é esse formato cosseno elevado a N. Tá? F de feeder, alimentador, tipicamente é um G, índice F. Tá? E são pedidas eficiências de distribuição, a de transbordamento e a total, que vai ser o produto das duas. E um terceiro, um caso mais completo, que leva em conta inclusive a linha de transmissão e até possível descasamento entre a linha. Tá? Então ele pede 3 itens aqui: diretividade da antena, potência máxima entregue à TV, é uma parábolazinha sendo usada como receptor de TV, que muitos podem ter em casa. Tá? E aqui na letra C, inclusive, fala um pouco a respeito de coeficiente de reflexão, um certo descasamento entre a antena e a linha de transmissão. Então, exercício aí bastante completo. É dada a eficiência de abertura, ó, de 0,75, menor do que a máxima possível. Então a gente vai aprender a fazer esses exercícios aí, juntos. Tá? E aqui eu queria entrar, já finalizando, em algumas curiosidades, alguns exemplos de antenas refletoras enormes que existem por aí mundo afora para distintas aplicações. Tá? Peguei um gráfico aqui lá da nossa bibliografia principal, que é um gráfico de ganho de algumas antenas aí pelo mundo. Cada curva dessa é uma antena famosa que existe aí no mundo. E aqui é de acordo com o comprimento de onda a variação desse ganho. A gente já aprendeu que características de radiação da antena dependem do comprimento de onda. Já sabe disso. Na verdade, em eletromagnetismo, praticamente tudo vai depender de comprimento de onda. Então aqui são essas antenas, de acordo com a faixa do sinal ali que você está jogando nela, ela vai te dar um determinado valor de ganho. Mas reparem que em todas elas aqui,
né, dentro dessa porção aqui do gráfico que está sendo mostrada, todas já começam em 60 dB de ganho, que é um ganho muito elevado mesmo. Você não vai encontrar tipicamente nessas antenas, mesmo nessas antenas mais caras e muito grandes, que a gente vê penduradas aí nessas torres, tá? Você não vai encontrar isso facilmente em lugar nenhum. São antenas muito específicas, caras, que você não constrói geralmente várias dessas antenas. Você fez uma dessas antenas para uma aplicação específica. E ela vai ser instalada naquele local ali. Tá? E chegando, olha, isso aqui é uma extrapolação de até onde chegaria. Então, algumas chegando aqui a valores extremamente grandes, acima de 80 dB de ganho. Isso é uma coisa descomunal de capacidade de concentrar energia. Tá? A gente está falando de ganho, mas são antenas de elevada eficiência de radiação, então aqui entendam como elevada habilidade de concentração de energia, tá? Elevada diretividade, tá bom? Então tem a Kitt Peak, tá? Que fica em Tucson, no Arizona, tá? 12 metros de diâmetro. A menor de todas que eu estou mostrando aqui para vocês tem 12 metros de diâmetro, extremamente grande. Goldstone é um complexo de Goldstone, que fica no deserto de Mojave, ou Mojave, tá? na Califórnia. É um complexo e é aberto à visitação. Algumas dessas antenas se tornaram tão famosas, e é uma curiosidade tão grande, que são abertas à visitação. É o caso do complexo de Goldstone. Tá? Uma antena de 64 metros de diâmetro, descomunal. Effelsberg, que eu trouxe uma foto que eu vou mostrar, na Alemanha, 100 metros. Arecibo, que essa vale a pena, eu dedico 3 slides a ela daqui a pouquinho. Ela tem a configuração em 215 metros, tem uma outra configuração em 305 metros, para ganhos, né, distintos, extremamente elevados esses ganhos, uma antena muito grande, para operar em comprimentos de onda bem distintos. Tá? Ela opera desde baixa frequência até frequências de alguns gigahertz. E vamos ver fotografia. Arecibo, fica lá em Porto Rico. Muito famosa a construção dela ali, década de 60, tá? Os primeiros anos ali, década de 60, muito, muito antiga. Então isso aqui são edificações que ficam ao lado dela para vocês terem a ideia do tamanho. Né? Ela é apontada para cima, para o espaço, então já dá para perceber, é um uso como radiotelescópio. Olha, comparado com estruturas, com prédios, que é o pessoal que fica ali para operar essa antena, para fazer medição, tratamento de sinal. Tá? Tamanho da estrutura, que é o alimentador dela. Olha o tamanho dos mastros, tá? Para ter uma estrutura de suporte mecânico, para aguentar o peso disso daqui. Uma foto aqui mais aproximada só dessa estrutura que fica lá acima dela. Só isso aqui já é uma coisa gigantesca. Tá? Escadas de acesso, tá? Para dar manutenção a isso. Para mexer, ela permite distintas configurações. Tá? Aqui o exemplo de uma imagem do Google, para ter ideia, ela fica numa região, tá vendo? Uma clareira feita para posicionar essa antena. Usos disso daqui. Talvez alguns já tenham ouvido falar. Ela ficou bastante conhecida quando toda essa estrutura de Arecibo ela se uniu ao projeto SETI, S-E-T-I, que é uma sigla em inglês para busca por inteligência extraterrestre, tá? Que é um projeto que existe há muito e muito tempo, há muitas décadas existe esse projeto. Eles fizeram parceria com a organização
do Observatório Arecibo, em inglês o AO, né, Observatório de Arecibo, fizeram essa união. O que é esse projeto 7? Vocês podem buscar na internet, é um .org. É um projeto muito antigo para se buscar, por meio de medição de sinais do espaço e tentativa de identificação de padrões nesses sinais, tentar buscar se alguns desses sinais não estariam sendo enviados por alguma inteligência extraterrestre tentando fazer contato. Então, durante muito tempo, se faz esse tipo de medição tentando identificar padrões. Tá? E se mede isso em uma gama de frequência muito grande e vindo das profundezas do espaço, que a gente chama de deep space, vindo de regiões muito longínquas do espaço sideral. Tá? Então, se precisa de uma estrutura muito peculiar para isso daí. E essa estrutura de Arecibo se presta bastante, foi feita essa união. Durante muito tempo, a própria NASA abraçou também esse projeto. Isso desde a década de 60, a NASA, de maneira pelo menos marginal, tinha essa participação nesse projeto 7. Ali próximo da década de 90, início da década de 90, a NASA entraria de maneira um tanto mais forte, mas em 1992 o Congresso americano decidiu que não haveria mais recursos para a NASA participar nesse processo e a NASA saiu totalmente desse programa 7. Né? E aí ele voltou a ser um programa sem esse financiamento muito grande, acaba sendo outro tipo de financiamento. Tá? Mas ele existe, quem tiver essa curiosidade busque, existem alguns casos muito curiosos envolvendo essa busca por inteligência extraterrestre. Tá? Ela nem sempre funcionou apenas como uma receptora desses sinais. Em 74, ela enviou para o espaço um sinal que vocês conseguem encontrar, um sinal digital, que ele pode ser traduzido como uma imagem, uma figurinha, um bitmap, que quem fizer a busca vai encontrar facilmente esse bitmap, que era a mensagem de Arecibo, ficou famosa como sendo essa mensagem, que foi enviada, tá, para uma potência elevada, para, se alguém encontrasse essa mensagem, fizesse contato. Tá? Algo que, pelo que se sabe, até hoje não aconteceu. Então, quem for curioso nesse assunto, como eu sou, sobre esse tipo de assunto, de busca de inteligência extraterrestre, façam essa busca aí, vocês vão encontrar bastante material a respeito, vão aprender ainda mais sobre a antena de Arecibo em Porto Rico, ainda mais sobre o Projeto 7. E aqui a antena que veio para bater Arecibo em termos de dimensão. Desde que Arecibo foi construído, nenhum outro refletor bateu. Uma coisa que eu esqueci de dizer, Arecibo não é um refletor parabólico, é um refletor do tipo esférico. Tá? E aí veio a FAST da China, tá? Que é um telescópio extremamente grande, tá? O FAST é de 500 meters, tá? Tem 500 meters aperture, tá? E o telescópio, né? Ela é usada como radiotelescópio. Tá? Então, 500, então 500 metros de diâmetro. Então, não existe nada que chegue perto. Tá? A própria de Arecibo não chega nem a 400. Então, ela é gigantesca, ela é localizada numa depressão, numa região chinesa. Então, olha essas estruturas aqui. Tá? Então, suporta, tem uns estais aqui que pode não estar dando para ver completamente, mas suportam essa estrutura central aqui, tá? Que é onde estão sendo concentrados os raios que chegam, né? Chegam de tão longe que é aproximadamente paralelo e se concentram aqui para ser levados por receptor para serem tratados, assim como acontece lá também na de Arecibo. Né? Isso daqui é um grande refletor
que vai concentrar aqui, como é em qualquer antena refletora funcionando como receptora. Os raios estão chegando no refletor, serão concentrados no alimentador e levados até o receptor. É o processo contrário ao processo que acontece como ela funciona como transmissora. Como ela é um radiotelescópio, ela está funcionando só como receptora. Assim como a Arecibo sempre funcionou a maior parte do tempo. Então é a China tentando fazer suas coisas grandiosas, maior do que todo mundo, né? Então fez aí o FAST, isso daí é de mais ou menos 2016, é relativamente recente, tá? Então tendo aí o título de maior antena para uso como radiotelescópio do planeta. Tá? Creio que vai demorar para alguém bater isso. Uma observação interessante, essas antenas elas custam tão caro, e são de aplicação tão vasta, de tanto interesse por pesquisadores no mundo inteiro, que é muito comum que elas sejam mantidas e sejam usadas por várias instituições ao longo do planeta. Então você ganha o direito a usar um slot de tempo daquela antena e fazer ali suas pesquisas e receber aquilo na sua máquina conectada aos servidores que operam aquela antena ali. Algo como se usa supercomputadores, né, e você tem um slot de tempo para usar supercomputador, mandar o seu job lá e receber o resultado. Isso acontece com essas super antenas também. Arecibo é mantido por uma universidade, hoje em dia, Universidade Central da Flórida, e pesquisadores de todo o planeta podem usar essa da China da mesma forma. É uma maneira até de diluir custos e usar isso para pesquisa científica mundial. E aqui finalmente a de Effelsberg, na Alemanha, também é uma antena muito, muito grande. Tá? É muito comum que elas sejam situadas nessas regiões que são bem ermas, né? E até por questão de ruído, por questão de visibilidade. Tá? Tem algumas questões associadas à questão de dimensão também, um espaço onde caiba você colocar isso. Então, mais um exemplo aí de antena. Então, isso é o que eu gostei de apresentar, dessa porção aí de teoria, de algumas aplicações, exemplos de antenas refletoras. Não está esgotada a teoria, a gente ainda vai se apresentar um pouco da teoria na hora de fazer exercício. E aí a gente faz aqueles 3 exercícios e aproveita e também tira todas as dúvidas que houver sobre esse assunto. Então é assunto muito interessante, capítulo 15, volume 2 da nossa bibliografia principal, tá? Então a gente ainda continua esse assunto na hora de tirar dúvida e na hora também do encontro síncrono. Então até a próxima, pessoal. Até mais.